Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 19 de janeiro. Temos talvez um dos jogos mais importantes do dia, o City, que já vem a 5 jogos sem derrota enfrentando o Ipswich, que perdeu o último jogo em casa para o Brighton. O Manchester City parece que embalou ali uma boa sequência. No último jogo abriu 2-0 com o Foden no jogo contra o Brentford fora, mas acabou se complicando, como era esperado. O Brentford realmente é uma equipe muito forte dentro de casa, acabou empatando o jogo. Na Inglaterra ainda temos o United, que virou para cima do Southampton no finalzinho, 3 gols do Amad Diallo, e temos o Tottenham, que perdeu para o seu rival, o Arsenal, no derby do Norte de Londres, fora de casa, enfrentando o Everton, que também perdeu, se não me falha a memória, para justamente o Brighton. Além disso, na Espanha nós temos o Real Madrid enfrentando o Las Palmas. O Real Madrid não fez um bom jogo contra o Celta Vigo nas oitavas da Copa do Rei, mas acabou passando, na prorrogação. O Endrick fez 2 bonitos gols para poder colocar o Real Madrid nas quartas de final. Em Portugal, o Porto enfrenta um adversário muito chato, o Porto, que vem de 2 derrotas consecutivas, tinha perdido para o Nacional agora na Primeira Liga, enfrenta o Gil Vicente, que só perdeu uma partida dentro de casa até aqui, uma das equipes que menos sofre gol no Campeonato Português. Na Itália temos a Inter de Milão enfrentando o Empoli depois de vacilar contra o Bolonha, e o Empoli numa sequência já bem chata aqui, sem vitórias, se não me falha a memória, 5 jogos consecutivos sem vitória, 4 derrotas e 1 empate. Esses e outros tantos jogos interessantes no nosso planejamento. Começamos o nosso planejamento 11 horas da manhã no jogo do Tottenham com o Everton. Como eu mencionei, o Tottenham vem de derrota para o seu maior rival do norte de Londres, o Arsenal. Perdeu por 2-1, saiu na frente, tomou a virada, e nós temos um confronto contra o Everton. Aí você vai me perguntar por que será que a cotação do Tottenham está tão alta, já que nós temos um Tottenham com bons jogadores? Bom, eu acho que tem algumas respostas para essa pergunta, é uma pergunta um pouco mais complexa, mas tem algumas respostas. Só que existe uma informação importante que pode levar a gente a confiar um pouco mais no Tottenham ou a duvidar um pouco mais no Everton, tá? A gente vai falar com detalhes sobre isso, presta muita atenção. Primeiro de tudo, por que essa cotação do Tottenham deve estar por aí? Bom, o Tottenham está na 14ª colocação e o Everton está na 16ª, então nós não temos uma diferença tão grande de posição. Fora de casa, o Tottenham não é um bom visitante, foram 3 vitórias apenas em 10 jogos. Dentro de casa, o Everton também não é um espetacular mandante, mas não é uma equipe que perde tanto, e também não é uma equipe que sofre tantos gols, sofreu uma média ali de 1 gol por jogo. Vamos puxar o PDF de apoio para ficar mais fácil. Se você não tem acesso, é só se tornar membro do canal, o link está aqui embaixo, o valor é completamente simbólico. O Everton vem de 3 jogos sem vitória, um empate e 2 derrotas consecutivas. Foi o primeiro a marcar em apenas 20% dos jogos, só que é uma equipe que sofre com pouca frequência, Para uma equipe de baixo de tabela, 40% dos jogos sem sofrer é legal. Falhou em marcar em 60%, então óbvio, O ônus de ter uma boa defesa é ter um ataque improdutivo aqui para a equipe do Everton. No caso do Tottenham, uma equipe que sai mais na frente do placar, aconteceu agora há pouco contra o Arsenal, mas o Tottenham não conseguiu segurar essa vantagem no placar momentânea. Já é uma equipe que sofre com mais frequência do que o Everton, porém também só sofreu os mesmos 11 gols. E aí teve uma condição ofensiva muito melhor. No aproveitamento, o Tottenham é melhor, no primeiro tempo o Tottenham é melhor, e no segundo tempo são 2 equipes que deixam a desejar. Eu vejo uma boa vantagem do Tottenham na parte ofensiva, podendo ferir a equipe do Everton. Qual que é o grande problema? O Everton não joga exposto. O Everton ele prefere, se for para escolher, ele vai preferir sempre somar um ponto primeiro para depois pensar em tentar fazer um golzinho, do que sair para cima igual um maluco dando espaço. O estilo de jogo do Everton é um estilo mais organizado, mais defensivo, mais compactado. Isso, para equipes como o Tottenham, que gosta de jogar de maneira reativa, não é tão legal. Porque o Tottenham, para conseguir espaço contra uma equipe feito o Everton, ele precisa tirar o Everton da zona de conforto. Para que ele tire o Everton da zona de conforto, ele vai precisar primeiro marcar um gol cedo, Então esse é um possível cenário. Se o Tottenham abre o placar cedo, ele pode encontrar o Everton um pouco mais exposto. Mas a maior tendência é que a gente tem o Everton fechado, dificultando a vida do Tottenham e forçando o Tottenham a propor o jogo, e aí sim fornecendo ao Everton a chance de contra-atacar e de jogar na bola aérea como ele tanto gosta. Então, existe um fundamento do porquê que essa cotação do Tottenham está aí. Ele vai enfrentar uma equipe mais fechada, mais compactada, mais defensiva, não vai ter o seu melhor estilo, que é a velocidade, se não abrir o placar, se não forçar a mudança de comportamento no Everton, e vai enfrentar uma equipe do Everton que não sofre tantos gols.
tá? Agora vamos para a informação importante, para a gente mergulhar um pouco mais na informação e entender o que isso pode prejudicar a equipe do Everton. O Everton não vai contar com um dos seus principais goleadores, o Dwight McNeil, que tem 3 gols e 3 assistências, está com uma lesão no joelho, muito provavelmente só volta a partir do dia 25 de janeiro, final do mês. Isso aqui é uma informação praticamente oficial. Então, o que eu te aconselho, confere na escalação a hora que sair se realmente ele não está. É o artilheiro junto com o Ndiaye, ali ó, com 3 gols marcados. Então, é uma peça sim muito importante, porque além de gols marcados, também é um jogador que dá bastante assistência e era o titular, praticamente, né? O titular da equipe, marcando mais gols até do que o Calvert-Lewin, que costumava ser, né, nas últimas temporadas, o principal jogador da equipe, o Calvert-Lewin, que veio na época para praticamente substituir o Richarlison, né? Eles chegaram a jogar juntos também. Então é uma baixa importante. Será que essa baixa importante da parte ofensiva do Everton pode fazer com que a gente tenha uma vantagem aqui para trabalhar a favor do Tottenham? No trade, talvez nesse leia para a equipe ao Everton pode ser interessante, né? No punching, essa cotação do Tottenham está alta. Sendo bem sincero, está alto. O Tottenham tem qualidade para poder vencer esse jogo. Qual que é o problema? A condição de jogo do Everton não favorece tanto. Então o Tottenham vai ter que encontrar outras maneiras de furar essa defesa. Por exemplo, o Tottenham é muito bom na bola aérea. Marca bastante de cabeça. E também marca bastante de escanteio. Só que é uma equipe que sofre muito de cabeça. E o Everton não costuma ser uma equipe que marca tanto de cabeça, porque não costuma ter tanto a oportunidade de ir ao ataque, porque gosta de se fechar. Mas se tiver a oportunidade de usar as bolas aéreas nesse tipo de jogo, ele vai usar. Então o mesmo veneno que o Tottenham pode usar para tentar punir o adversário, ele também pode se punir, se ele permitir ao Everton criar bolas paradas, tá? Então toma um pouco de cuidado. Outro fundamento que ele pode tentar é a finalização de fora da área, mas o Tottenham não tem marcado tanto assim nesse fundamento, no máximo aqui 3 gols. Então para mim é um jogo que se desenha mais amarrado, não vou te indicar mercado de gols no pré-live, o cenário de gols para mim aqui tá totalmente ligado com um Tottenham na frente. Para quê? Para tirar o Everton da sua zona de conforto, fazer o Tottenham ter contra-ataque, jogo de velocidade, piriri, pararó. Aí beleza. Aí no live é interessante. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, já saiu um shorts meu, onde eu falo um pouco sobre o mercado de gols e vai sair um vídeo maior também, te mostrando como que você ganha dinheiro no mercado de gols. Tá? Eu trabalho no mercado de gols há muitos anos, então eu tenho um pouquinho de propriedade, né, para falar, e você vai entender um pouco mais como que eu penso essa questão do trabalho pré e ao vivo no mercado de gols. Confere o shorts, você já vai gostar, mas você vai gostar também do vídeo maior, que aí eu vou dar bem mais detalhes, tá? Então, aí sim eu trabalharia gols, com o Tottenham na frente, de preferência com 2 gols de vantagem. Mas é um cenário mais difícil, mais complicado. Para mim é um jogo para correção de preço. Se você é um trader para trabalhar contra o Everton aqui, nesses momentos onde o Tottenham pode estar com mais posse de bola, tomando cuidado com os contra-ataques. E se você é um punter, eu vou ser sincero, não sou de dar muita opinião por aqui não, porque eu trabalho ao vivo. Mas eu acho essa cotação do Tottenham bem interessante. Resta saber, não é para você apostar pré-live, tá? Resta saber se o Tottenham vai entregar no ao vivo. Que é uma informação importante que vai contradizer um pouco do que eu tô falando, ó. Quando o Tottenham teve cotação de 2,45, ele venceu apenas 20% dos jogos. E uma cotação de 2,45 é esperado que a equipe vença 41% dos jogos. Então o Tottenham não entrega quando o mercado cria uma expectativa com esse tipo de odd. Mas o Everton vem sem o seu principal artilheiro, um deles, e o Tottenham vem pressionado por conta da derrota no derby. Pode ser, sim, um indicativo de um Tottenham mais agressivo, e o Tottenham vencer com essa cotação aí vai pagar muito bem. Então vale ficar de olho, pelo menos, no ao vivo. No mesmo horário do Tottenham, também às 11 horas, ainda na Inglaterra, o United recebe o Brighton, time que vem complicando constantemente a vida do United. Então já vou começar aqui marcando que é um favorito que pode se complicar, e vou te explicar por quê. Tá? Primeiro porque a cotação é de favorito, 2,10. Mas preste atenção nos últimos jogos de United e Brighton. Brighton venceu na sua casa por 2-1. O United venceu na casa do Brighton por 2-0. Brighton venceu na casa do United por 3-1 e na sua casa por 1-0. Empate 0-0, mais uma vitória do Brighton por 2-1, mais uma vitória do Brighton por 4-0. E só de 2022 para trás é que nós temos uma sequência de 3 vitórias do United. Então, recentemente, nos últimos 7 jogos, o Brighton venceu 1, 2, 3, 4. Tivemos um empate? Não, venceu mais, ó. 1, 2, 3, 4,
5, uma vitória do United e um empate. Então, aqui nós temos nesse momento um time plenamente possível de continuar complicando a vida do United, tá? Então eu já vou começar por aí, não criando expectativa. Também é um jogo para correção de preço, né? Porque nós temos cotações mais parelhas e cotações parelhas teremos muito provavelmente um movimento mais brusco do mercado se houver aqui uma superioridade mais fácil de ser identificada em campo nos primeiros minutos, tá? Agora vamos para os detalhes, né? Para as estatísticas. O United que vem de vitória de virada dentro de casa contra o Lanterna Southampton. Parecia que ia se complicar, mas no finalzinho o Diallo desbloqueou a defesa do Southampton, que é vazada pra caramba, né? O Brighton vem de 3 jogos empatando e depois mais uma vitória. Foi uma vitória contra o Ipswich. É possível você falar assim, foi contra o Ipswich, não é uma equipe tão forte, mas o Ipswich já complicou a vida de outros times que a gente sabe muito bem. Uma coisa interessante aqui do Brighton, uma equipe que sai muito na frente do placar, 82%, tô para dizer que talvez seja a equipe, se não for a primeira, top 3 aí de equipes que mais saem na frente do placar, isso aqui fora de casa, hein? Absurdo os números do Brighton. E uma equipe que não falhou em marcar em nenhum jogo. Sofreu gol? Sofreu, mas entrega também ofensivamente muita qualidade, né? Vamos dizer assim. Em relação ao aproveitamento, melhor do que o do United, precisa de menos chutes no gol para poder marcar um gol. Isso quer dizer que em momentos de superioridade do United, você sim, se estiver trabalhando contra o Brighton, pode tomar um gol contra a posição, faz parte, né? Aceita que dói menos, é assim o nosso trabalho. Se você, no primeiro tempo, o United marca menos gols e sofre mais, vence menos e perde mais, ou seja, levemente superioridade aqui do Brighton. No segundo tempo, o Brighton tem menos gols marcados, mais gols sofridos, menos vitórias e aí o número de derrotas é parecido, ou seja, leve superioridade do United. Então uma coisa mais parelha. O time do Brighton marca 5 gols de cabeça, ou marcou 5 gols de cabeça até aqui. Não é uma das equipes que mais marca, tá? Só que o United é uma das equipes que mais sofre de cabeça. Então, bolas paradas do Brighton, cruzamentos na área do Brighton, são sim situações de perigo para o United. Theo, eu sou um Panther. Como que eu posso utilizar essa informação? Bom, sendo um Panther, você não vai ficar comprando lance, tá? Mas, se você tá vendo um Brighton criando perigo com bola aérea, criando situações de bola parada, você já sabe que a sua vontade de trabalhar a favor do United vai diminuir. Theo, eu sou um trader, como que eu posso utilizar essa informação? Bom, aí sim, se você trabalha comprando momentos, você pode trabalhar contra o United em escanteios do Brighton, pode trabalhar, se você tá vendo, trabalhar é modo de dizer, tá? Pode apostar, pode estar no mercado, eu gosto de usar esse termo, porque eu tô nessa cachaça aqui, indo para 13 anos e é isso aqui que sustenta a minha vida e minha família, então é o meu trabalho, tá? Se você quiser chamar de outra coisa, não tem problema. Pode chamar de Cleitinho, eu chamo de trabalho. Se você é um trader e compra momentos, você pode ter uma interação maior. Por exemplo, o Brighton está te apresentando momentos de continuidade cruzando bola no United. Pô, então eu tenho aqui uma situação onde o Brighton vai levar perigo na bola aérea e eu posso permanecer no mercado ou posso tentar entrar no mercado. 73% dos jogos do United em casa com over 2,5 e 64% dos jogos do Brighton fora com over 2,5. Acredito que seja sim um jogo com bom potencial aqui de over 2,5 gols, tá? Aí vai da sua taxa de acerto. Falei disso também no Reels, no Shorts, e vou falar também no próximo vídeo sobre o conteúdo. Taxa de acerto é muito importante. Não adianta se olhar para essa cotação aqui de 2,5 a 1,67 e pensar, tá boa essa odd, ou então, tá ruim essa odd. Depende da sua taxa de acerto. Depende. Às vezes você é um cara que acerta bastante, tá bom? Mas é um cenário de jogo que indica uma possibilidade desse jogo ter, sim, um over 2,5, principalmente se ele tiver desempatado. E gosto também desse ambas marcam, né? Gosto também de pensar nesse cenário de ambas marcam. Em relação a jogadores, a suspensões, temos de volta, provavelmente, o lateral direito aqui do United, o Dalot, que estava suspenso, cumpriu suspensão agora, volta nesse domingo, pode voltar como titular, depende muito do Rubem Amorim. E temos também a volta possível, pelo menos vai estar disponível, o Rashford. Dizem que ele volta de lesão, ou vai estar disponível depois da lesão, no dia 19 também, nesse domingo. Aí, de novo, se ele vai ser colocado para jogar ou não, é um jogador importante, pode ser interessante ficar de olho nisso. No lado do Brighton, João Pedro, 5 gols e 5 assistências, e Danny Welbeck com 6 gols e 2 assistências, tá? Mitoma também com 4 gols e 2 assistências, principais jogadores ofensivos aqui da equipe do Brighton. Passando para a Espanha, Real Madrid, Las Palmas ao meio-dia e 15, 1,14 a cotação do Real Madrid, aqui já limita bastante se você não tem metodologias para trabalhar cotações tão baixas, e mesmo você sendo um Panther, o Real Madrid, sinceramente, no último jogo não me agradou tanto, não sei se você vai encontrar aqui uma facilidade tão grande para buscar um handicap asiático
asiático tão longo, né? Algumas informações importantes: Vinícius Júnior não joga, continua suspenso pelo cartão vermelho que sofreu lá no Mestalla, e o Luka Modric também acumulou cartões amarelos, está fora dessa partida. Então se junta ali a Militão, Carvajal e, se eu não me engano, o Jesus Vallejo, que eu acho que era outra lesão aqui do Real Madrid. Do lado do Las Palmas não tem assim tanta gente importante, estou conferindo se eu deixei passar. É isso mesmo: Jesus Vallejo, muscular, Militão, Carvajal, Luka Modric, que volta dia 25, Vini Júnior. Beleza. Então nós temos aqui uma condição única nesse jogo, que é tentar buscar algo a favor do Real Madrid num back favorito. Mas atenção, olha só esses últimos jogos do Las Palmas fora de casa. Perdeu para o Elche por 4-0 na Copa do Rei, foi eliminado. Perdeu, aí, óbvio, né, a gente pode olhar com a quantidade de gols sofridos, mas é aquela coisa, né? Jogo de mata-mata, você sofre o primeiro gol, vai pra cima, tenta buscar o empate, toma mais um e aí já era, né? E tornou o leite, foi embora. 0-0 contra o Real Sociedad. Cara, empatar contra a Sociedad no País Basco, mesmo não sendo uma grande temporada da Sociedad assim, como foi na temporada passada, atrasada, né? Acho que é um bom resultado. E venceu o Barcelona e venceu o Vallecano. O Vallecano complicou a vida do Real Madrid. O Real Madrid chegou a estar perdendo por 2-0, virou para 3-2, tomou um empate 3-3. O Barcelona complicou a vida do Real Madrid duas vezes. Cacete no Real Madrid no Bernabéu, cacete no Real Madrid pro mundo todo ver, lá na Arábia Saudita, ganhando a Supercopa da Espanha. Então assim, você empatando com a Sociedad e vencendo Barcelona e Vallecano, times que o Real Madrid perdeu ponto pelo menos, e no outro tomou cacete, cara, merece aqui pelo menos aqui uma olhada com carinho. Então eu vou colocar esse back favorito no Real Madrid, mas eu vou te indicar depois não vem falar que eu não falei. Eu só vou te indicar isso daqui no ao vivo. E outra coisa, o Real Madrid estava vencendo o Celta quando sofreu o empate. Ele estava praticamente com um jogo resolvido, tá? Então presta atenção. Presta bastante atenção. Real Madrid na frente do placar, tem perdido a atenção durante o jogo e só entra a favor do Real, de fato, se você vê uma boa superioridade. Las Palmas deve fazer um jogo mais fechadinho para tentar atrair o Real Madrid, claro, para tentar jogar numa velocidade. O Las Palmas não perde há 3 jogos fora de casa e só perdeu uma nas últimas 5 partidas. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, é verdade. É uma equipe que sofre gol em quase todos os jogos, tem mais gols sofridos que marcados. O Real Madrid tem todos os quesitos praticamente superiores ao Las Palmas. Não vou aqui contestar a vida do Real Madrid, dizer que ele vai se complicar, só vou te alertar. O Las Palmas venceu o Vallecano, o Barcelona e empatou com a Sociedad. O Real Madrid não jogou bem contra o Celta Vigo, não vai ter o melhor do mundo, Vini Júnior, também não está numa fase tão boa assim, nem o Luka Modric. Então só entre a favor do Real Madrid, principalmente se você for um trader aqui, se o Real te der sinal. Não vai pela camisa ou pela emoção, tá bom? Claro, quer trabalhar gols aqui, o melhor cenário possível é o Real Madrid na frente, né? Não só porque o adversário vai vir para cima igual veio o Celta, mas porque o Real Madrid vai ter chance para poder contra-atacar. Vamos ver quem vai substituir o Vini Júnior, né? Muito provavelmente ali, Bellingham, Rodrigo e Mbappé, né? Na parte ofensiva, não sei se o Endrick, por conta do jogo que fez, pelo menos a prorrogação que fez contra o Celta, vai ganhar aqui alguns minutos contra o Las Palmas. Merecia. Voltando para a Premier League, 1,5, 1,36 a cotação do City contra o Ipswich, uma equipe que briga hoje, óbvio, contra o rebaixamento. Mesmos 16 pontos da equipe do Wolverhampton, 1 ponto atrás do Everton. Para mim é uma equipe que tem briga, que pode sim permanecer na primeira divisão do campeonato inglês. Mas vai enfrentar um City que nesse momento já melhorou um pouquinho na situação tenebrosa que estava vivendo, né? O time do Guardiola, apesar de ter empatado contra a equipe do Brentford. Time bom dentro de casa, que poderia complicar mesmo a vida do City. O City abriu o placar com 2 gols do Phil Foden e ainda assim conseguiu tomar um empate. Na verdade, mérito, obviamente, da equipe do Brentford. O Ipswich perdeu agora dentro de casa contra o Brighton, interrompeu ali uma sequência de 3 jogos sem perder, eliminou aqui o Bristol Rovers da FA Cup, venceu a equipe do Chelsea em casa e empatou contra o Fulham. Fulham, adversário muito chato, Chelsea, adversário muito chato, então eu tenho sim que dar um voto de confiança, acho que é muito, né, a palavra, mas pelo menos um respeito devido ao Ipswich. Utilizando o PDF de apoio, temos o Ipswich que venceu apenas uma partida dentro de casa, se não me falha a memória, foi justamente essa aqui contra o Chelsea. Sai na frente em quase 50% dos jogos, então é uma equipe com ligeira proatividade, pelo menos.
falha em marcar em quase 50% dos jogos e sofre com muita frequência. Então um ataque ruim, uma defesa bem frágil. O time do City sai mais na frente do placar, não é tão a mais, mas sai. Falha menos em marcar, sofre menos gols, mas dá para perceber que os gols sofridos das duas equipes é bem parecido, né? O time do City, como eu falei, pelo menos agora deu uma estancada na quantidade de derrotas. O City tem um aproveitamento melhor em finalizações, apesar de ter que melhorar bastante. No primeiro tempo é bem parelho, o time do Ipswich não vence tanto, mas gols marcados e sofridos são bem parecidos. No segundo tempo temos um City que é melhor ofensivamente, marcando 3 vezes mais gols do que o time do Ipswich, mas defensivamente são equipes muito parelhas, tá? O City é uma equipe melhor na bola aérea, pode explorar o jogo aéreo contra o Ipswich, principalmente o Ipswich fazendo um jogo mais defensivo. Me lembra muito do Everton, tá? Muito provavelmente a gente vai ter aqui um Ipswich mais se comportando compactado, como o Everton costuma jogar, e isso vai permitir ao City ficar rodeando a área como o City gosta. Não necessariamente isso é uma superioridade, tá? Jogar defensivamente, jogar compactado, é um jogo já mais esperado, né? Vamos dizer assim, é um tipo de jogo que hoje em dia a gente já sabe que tem fundamento, né? Principalmente para equipes menores com menos grana. Então o City pode, rodeando a área, conseguir mais escanteios e pode tentar marcar de cabeça, como vem marcando de escanteio, de cabeça, e também pode utilizar a finalização de fora da área, que é uma das armas da equipe por aqui. O Ipswich tem sofrido de cabeça e também tem sofrido de fora da área. Um dos problemas do Ipswich também são os gols de pênalti. O Ipswich tem cometido muitos pênaltis, talvez ali naquela jogada individual do adversário dentro da área, o Ipswich está cometendo muito pênalti, e se sobrar pro Haaland, que eu acho que acabou de renovar contrato com o City para 2034, acho que eu li uma notícia assim, provavelmente o Haaland vai querer bater esse pênalti. Para mim, é um jogo onde o City deve jogar praticamente ali 70% com a bola, tirando os primeiros minutos, porque o Ipswich costuma começar um pouquinho mais agressivo nos primeiros minutos, mas depois o City deve tomar conta do jogo. Então cabe um back favorito, na minha humilde opinião, cabe um back favorito no ao vivo, desde que a gente tenha de fato um Ipswich encurralado, sem contra-ataque, e que o City esteja criando finalização de fora da área e escanteios, que é onde o Ipswich acaba sofrendo bastante, tá? Porém, não vou te indicar o mercado de gols, porque o City ainda tem que desbloquear essa defesa, que é uma defesa que até sofre bastante gol, mas só dá para desbloquear essa defesa se você marcar cedo. Se você for marcar lá para os 70, 80, não vai dar muito tempo para poder marcar. Então, sinceramente, se for para trabalhar gols aqui, que seja com o City na frente, com pelo menos 2 gols de vantagem, tá? Uma das ausências aqui do time do Ipswich é o meia Samuel, que eu não vou arriscar falar o sobrenome, que tem 4 gols marcados. Lesionado, não deve jogar. Então o Delap, com 8 gols marcados, é o principal artilheiro da equipe e vai caber a ele tentar marcar um gol aqui contra o City. Para mim, jogo para ficar de olho a favor do City, para trabalhar gols só no mercado ao vivo, com pelo menos 2 gols de vantagem da equipe do City. Foi assim que aconteceu, né? Contra o Brentford, 2-0 City e depois 2-2. Então quem buscou o over 2,5, então quem buscou o over à frente acabou tendo um bom resultado. Às 16h45 na Série A, temos a Inter de Milão contra o Empoli. A Inter acabou vacilando no último jogo contra o Bolonha, estava vencendo, acabou tomando um empate, e isso tirou a possibilidade da Inter de Milão de assumir e talvez se distanciar na liderança. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira e, por enquanto, Atalanta e Napoli não se enfrentaram, né? Que é um jogo bem parelho, pode ser que a gente tenha um empate por aqui e tudo mais, mesmo que seja uma vitória do Napoli ou da Atalanta, que seja uma vitória de um dos dois times, a Inter de Milão já se complicou, né? Então o que ela tem que fazer é se recuperar contra o Empoli para tentar, pelo menos, quem sabe, torcer contra o Napoli e tentar empatar na liderança. Mas não sei se a gente consegue confiar de olho fechado na Inter, que tem entregado gols, é verdade, no duplo sentido. Tem entregado ao marcar e também ao sofrer, né? A Inter continua sem 2 dos seus melhores jogadores, né? O Mkhitaryan na parte de criação e o Hakan Çalhanoğlu na parte ofensiva e também de criação. E teve expectativa de retorno, pelo menos do Çalhanoğlu, é só no final do mês, quase início de fevereiro. Então restaria ao Milan, principalmente, os seus laterais, né? Que são hoje jogadores extremamente ofensivos, pelo jeito da equipe jogar, o Dumfries de um lado e o Di Marco do outro, sobe o Thuram também, que está numa fase muito boa, e claro, o touro Lautaro Martinez. Dá para confiar na Inter? Dá. De olho fechado? Não, é mais difícil.
né? A Inter de Milão não perde em casa há 7 partidas, porém empatou o último jogo. A maior sequência de vitórias da Inter em casa foram 2 vitórias seguidas, né? Saiu na frente em 70% dos jogos, mas pasmem, o Empoli fora de casa também sai na frente em 70% dos jogos, né? O Empoli falhou pouquíssimo em marcar fora, a Inter não falhou em marcar nenhum jogo dentro de casa, já o Empoli sofre com mais frequência fora. Então, olha só, é um alto índice aqui de uma possibilidade de ambas marcam. E a cotação do mercado é acima de 2,10. Eu não vou duvidar desse ambas marcam, tá? Eu não trabalho, não é da minha metodologia, mas temos aqui um Empoli que gosta de marcar fora, que falha pouco em marcar fora de casa. 80% dos jogos do Empoli fora foram com ambas marcam. E uma Inter de Milão que tem sofrido com frequência dentro de casa, tá? Pelo menos nos últimos jogos. Então, vale ficar de olho. Se não for do teu método, não inventa moda, tá? Não vai caçar sarna para se coçar a chapela em ovo. Não é do seu método, fica de fora. Mas tem aqui algum tipo de fundamento, tá? A Inter marca mais gols, obviamente, do que o Empoli, sofre 2 gols a menos só. Aproveitamento dos dois é praticamente idêntico, 2,70 a 2,73. Primeiro tempo das duas equipes muito bom, então olha só, para você que vai trabalhar esse back favorito, presta atenção. Presta atenção, eu falo da Inter, falo do Real Madrid, falo de outras equipes. O estilo da Inter é diferente. Como assim, Theo? A Inter vai chamar o time do Empoli um pouquinho para fora da área, para poder jogar em velocidade. Vai ver como é que foi o segundo gol da Inter contra o Bolonha, gol do Lautaro. O Di Marco passa na esquerda, nas costas da última linha, correndo. O Lautaro já sabe o movimento que tem que fazer, dispara para o meio da área, recebe a bola em velocidade e marca o gol. Toque de primeira. Esse é o estilo da Inter. Repete-se muito isso do outro lado, com o Dumfries fazendo isso para o Thuram, fazendo isso para o próprio Lautaro. Então presta atenção, não é uma Inter que vai ficar toca daqui, toca dali, na entrada da área igual o Manchester City, não. O que você vai ver no City contra o Ipswich, provavelmente, você não vai ver na Inter de Milão contra o Empoli. A não ser que o Empoli já esteja vencendo, que ele abriu o placar e fechou completamente a casinha. De resto, é uma Inter que vai deixar o Empoli jogar também, pelo menos um pouco, tendo ali um pouco de controle. E nessa de tentar ter o controle do jogo ali no meio campo pode ser perigoso, tá? Olha só como é o primeiro tempo do Empoli. Perde mais que a Inter, mas não é tão diferente. Vence menos, mas também não é tão diferente. Gols marcados e sofridos praticamente igual. Aonde o Empoli cai de aproveitamento? No segundo tempo. A Inter tem mais vitórias, mais gols marcados, porém o número de gols sofridos continua sendo igual. Por isso que eu acho que tende a ser também um jogo para gols. Eu não duvido desse 2,5. Não duvido, tá? Possibilidade da Inter sofrer gol e tentar virar. Possibilidade da Inter às vezes estar vencendo e também dar uma bobeada aqui. Eu não duvido. Mas eu gostaria muito de pensar nesse back favorito. O problema é, você tem que saber trabalhar a Inter, entender o estilo de jogo deles e, claro, ela vai correr um pouco de risco deixando o Empoli sair um pouco pro jogo, porque o Empoli sai bastante na frente do placar fora de casa, tá bom? Vou deixar aqui embaixo outros jogos complementares. Tem o Porto jogando fora contra a equipe do Gil Vicente. Time dificílimo, tá? Para mim é um Porto que pode até se complicar. O Gil Vicente só perdeu uma partida dentro de casa e o Porto vem de derrota para o Nacional. Fica de olho, é um jogo interessante. Temos o Braga enfrentando a Estrela da Amadora aqui também. É um jogo complementar. Já vou marcando junto com vocês aqui, ó, jogos interessantes. Lazio fora de casa contra o Verona é um bom jogo. Fiorentina e Torino, clássico, também é um bom jogo por aqui. Na Alemanha, União Berlim mais, já marquei os dois, né? Adoro trabalhar a Bundesliga. Na França, o Marseille disputando ali a parte de cima contra o Strasbourg. Nottingham Forest e Southampton, a maior sensação hoje, talvez, da Premier League depois do Liverpool do Arne Slot. É, sem sombra de dúvidas, o Nottingham Forest também é um jogo interessante para ficar de olho. E olha que loucura, cara. O Forest com uma cotação de 1,40. 1,38 contra o Southampton. Se esse jogo aqui fosse na temporada passada, o Nottingham Forest já tá 1,92. Que doideira. É, o Forest pode sim tentar se aproximar de novo do Liverpool e tentar roubar essa segunda colocação do Arsenal de maneira momentânea. Na Espanha, Valência enfrentando a Real Sociedade, jogo amarrado aqui também, bom jogo complementar. Celta Vigo contra o Bilbao também, um bom jogo. O Celta Vigo vem de eliminação para o Real na Copa do Rei, mas jogou bem, na minha opinião. Tá? Enfim, eu vou deixar outros jogos complementares também dos campeonatos aqui do Brasil, dos campeonatos estaduais, no link do meu parceiro Radar Esportivo. Também vou deixar aqui embaixo o link da minha parceira, a Betfair. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã. Um grande abraço e até a próxima.